Pessoal, boa noite. Que Nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva nessa hora, que os bons espíritos nos envolvam num clima de paz, entendimento. Ajude-me a ser bem claro e compreendido por todos. É claro que eu não sou palestrante, na verdade enrolamos, né? Mas a gente preparou alguma coisa. Obsessão, né? Obsessão é o tema que a gente vai colocar. Não é um tema assim de consolação, de alegria, de esperança, de paz, mas é de prevenção. Prevenção para que não sejamos nós um obsediado. E para que não sejamos nós, daqui a pouco, amanhã, ou depois, ou agora, um obsessor. Pode ser. Porque à medida que a gente vai vivendo, a gente desenvolve um padrão de vida, de costume, hábitos e vícios, e se afiniza com as colônias espirituais de acordo com as nossas vibrações. E as colônias espirituais no plano espiritual são imensas, incalculáveis, são quase igual às cidades nossas aqui da Terra. Será verdade pura, né? As colônias, os espíritos criam no plano espiritual. O espírito diz que não é uma região circunscrita, geográfica, não sei o quê, mas é no espaço. Se é no espaço, ocupa espaço. Se aglomeram nessas colônias os espíritos afins. Se na Terra tu desenvolve um costume, um hábito de ser ruim para o teu marido, dominar teu marido, pegar no pé, domar ele, explorar ele, não deixar ele fazer o que quer, tu está obsediando, é obsessor. Se tu não libera tua esposa, você pega no pé, prende, tu é um obsessor da tua esposa, né? Então, tu se afiniza com essas colônias espirituais. Claro que a obsessão no sentido de Kardec, clássico, do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, o último capítulo, diz que a obsessão é a ação persistente de um espírito mau que exerce sobre o indivíduo. Ação persistente, direta, que um espírito mau, Kardec, bem claro, um espírito mau, mas às vezes é uma obsessão familiar, mas é um espírito mau, porque está perturbando, exerce sobre uma pessoa. E apresenta caracteres dos mais diversos. Estou lendo aqui o Evangelho, né? Desde umas simples influências, sem sinais aparentes, quer dizer, às vezes é um sinal que não deixa transparecer, não parece que nem dá para perceber, mas já está o indivíduo sob a ação de um obsessor. Apresenta caracteres dos mais diversos, desde uma simples influência moral, sem sinal aparente, até a perturbação completa do organismo e da mente. Então, a obsessão conhecida que a gente se precaver é dos espíritos contra a gente. Mas, na verdade, depois da Sueli Kaldachub, no livro Obsessão e Desobsessão, traz as características desse obsediando aquele. Espírito obsediando pessoas, nós encarnados obsediando os espíritos, pessoas encarnadas, um obsediando o outro, o pai obsediando o filho a mãe. Esse obsediando aquele é um número muito incalculável, dos mais variados, então pode pensar. E os espíritos sobre as pessoas, a pergunta 459 do livro dos Espíritos já disse, né? Os espíritos influenciam em nossos pensamentos, em nossos atos, resposta muito mais do que imaginais. De ordinário são eles que vos dirigem. Mas muitas das nossas ações, dos nossos atos, a gente faz, pratica, pensa, fala sobre a influência dos espíritos. Na verdade, às vezes a gente é robotizado, um robô na mão. Muito mais do que tu imagina. De ordinário são eles que vos dirigem. Então, as colônias espirituais, os espíritos que eles desenvolvem essa técnica, esse vício, esse hábito, esse costume aqui na Terra, e criam no plano espiritual as colônias espirituais. Obsessão,
suicídio, colônia dos políticos, dos religiosos, dos católicos, dos crentes, dos espíritas, das mais variadas situações. E com os nossos atos, nós desenvolvemos hábitos, costumes, energias, fluidos que se afinizam com essas colônias de acordo. Quando nós morrer, desencarnar, né? Para mim é morrer mesmo, mas isso que é desencarnar, automaticamente nós estamos ligados a essas regiões. Somos arrastados, puxados, empurrados para essa região. Não precisa nem fazer esforço, nós temos uma ligação. Mas essas colônias, será que é assim? Quem leu o livro Libertação, do André Luiz, Libertação, viu que o Gregório, um sacerdote da igreja, na época de Jesus, logo após, fundou no plano espiritual uma colônia espiritual, né, de julgar os vivos e os mortos, como a igreja ensina, que os vivos e os mortos são julgados. Ele criou, aqueles que acreditavam, tinham aquela crença, quando morriam, ia automaticamente para a colônia espiritual dele. E ele ficava ali julgando. Chegava desencarnado quase todo dia às fileiras. E ele tinha uma varinha mágica. Os desencarnados ficavam na fila. E a varinha, ele apontava, a varinha acusava. Bom, neutro ou ruim. O ruim para ele era aquele que era bom aqui na Terra, ele não queria. Neutro, aquele que não era nem bom, nem ficava de lado. Bom para ele era aquele que era mais mal, aquele ruim mesmo daqui, o perverso, o bandido, aquele ele vinha para cá. O André Luiz foi na colônia espiritual com ela. Mentor do André Luiz, o André Luiz acompanhou uma equipe para tirar ele de lá. Agora no ano 1900, ele estava lá desde a época de Jesus, 1900 anos, ele era o chefe, o dono, o presidente, o diretor, o chefão, o diabo velho, como se diz, da colônia espiritual. Quem lê o livro Nosso Lar, vê a colônia espiritual Nosso Lar, que depois passou o filme do André Luiz, né? Quem leu o Maria Santíssima, na última lição do livro Boa Nova, do Humberto, na última lição, Maria Santíssima, e o que ela fundou a colônia espiritual São Sebastião no plano espiritual. Quando o Divaldo Pereira Franco esteve aqui em Florianópolis, uma das vezes que ele teve, ele localizou uma colônia espiritual em cima da capital. Não deu o nome, mas onde estavam inclusive as filhas dos Queires que desencarnaram naquele acidente de avião ali no Ratones. A Jana me lembro bem, eu li o livrinho, depois saiu um livrinho pelo Chico, das filhas dos Queires. Estava ali com os avós, tudo acolhido ali. Recentemente, em 2010, a Ivone Pereira, uma equipe de espíritos elevados, descobriram no plano espiritual uma colônia dos suicidas. Aqueles que foram suicidas se recuperaram no plano espiritual e fundaram essa colônia espiritual dos suicidas. E eles profissionalizavam, não era colônia espiritual, não é um obsessor, 2, 3, igual uma cidade aqui, uma população, milhares e milhares de criaturas que se aglomeram. Essa colônia espiritual dos suicidas tinha os dirigentes, os chefes, né, que organizavam, e eles tinham uma universidade de profissionalizar os espíritas que chegavam lá a vir para a Terra influenciar as pessoas a suicidarem-se. Por quê? Porque eles sobreviviam, se fortaleciam, se fortificavam, se alimentavam com as energias, eles precisavam dessas energias dos desencarnados suicidas. Deu o que fazer para a equipe espiritual maior, porque existe a colônia espiritual dos espíritos bons, claro que combate todas as trevas. Deu o que fazer para esses espíritos superiores eliminar e convencer esse chefe a abandonar aquela ideia, né? Numa reunião, um congresso mundial do espiritismo que foi em Brasília, um momento que a população,
participantes do congresso se reuniram no encerramento, se deram as mãos e cantaram o hino da paz. Aí esses espíritos foram trazidos e foram convencidos, né, a Ivone disse que foi convencido porque nosso Senhor Jesus Cristo, em rápida passagem aproximadamente da Terra, derramou uma luz. Essa luz caiu no recinto, envolveu todas as pessoas, inclusive eles, o chefão do chefe do suicídio. E se estendeu em todo o ambiente, essa luz, se estendeu além do ambiente, se estendeu por toda Brasília, por toda a capital, por todas as ruas, por todos os apartamentos, lares, vias públicas, por todo o Brasil, em todos os cantinhos, bailou em toda a terra essa luz e se estendeu infinito. A luz de nosso Senhor Jesus Cristo. Esses espíritos abandonaram. Essa colônia espiritual dos obsessores, fundaram uma colônia espiritual de obsessores. Por que eles obsediam? Por maldade, porque são ruins, foram pessoas que foram infelizes na Terra, não se deram bem, deu tudo errado, e foram para o mundo espiritual, continuam a fundar essas colônias espirituais. E eles são preparados, eles têm universidade, técnica, estudo de toda maneira para orientar. Como aquela colônia, o chefe ensinava, instruía, profissionalizava os espíritos a vir para a Terra, obsediar, fazer as pessoas se suicidarem. Esses aqui também, eles fazem reuniões, decisões e tomam decisões como atacar a população da Terra. Eles são inimigos do bem, porque eles foram maus, se deram mal e querem que ninguém progrida, que todos sejam maus. Eles fazem reuniões e desenvolvem técnicas de como obsediar. Mas ele aqui, não sei se ele se deu muito bem, o dirigente, o chefão, organizador de obsessões, porque ele, além dele, eram milhares reunidos, cada um dava uma decisão, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, outro dava outra ideia, ele dizia, já foi feito, fizemos isso, eles se defenderam fazendo aquilo. Então ele já dá o ataque e dá o remédio, porque ele não deixa na verdade, está ensinando como se defender. Reunião, decisão nas trevas, organizador de obsessão. Eu vou ler porque eu não decorei, mas é importante. Organizador de obsessões. Caros companheiros, ele gosta dos espíritos. Caros companheiros, atualmente o nosso problema irritante é o espiritismo, porque ensinamentos renovadores em toda parte, horizontes claros na mente humana. Um outro do grupo gritou, um obsessor das trevas. Isso mesmo, verdadeira lástima. Eles não gostam dos espíritos. O organizador respondeu, os espíritas, cuidado, os espíritas criam uma atmosfera semelhante às que se conheceu no tempo do Cristo. Não se conformam à fé expectante dos santuários. Não há meio de isolá-lo nas preces inativas. Por mais que sugerimos encantamentos com melodias e aromas, rituais e painéis, mais se afastam das seduções magnéticas, atirando-se ao exercício do bem. Em vez de arcas místicas, preferem tijolos para as casas beneficentes. Em vez de se ajoelharem, caminham, trocam perfumados ungüentos por suor desagradável, desde que possam servir aos semelhantes. Quadro igual ao da época de Jesus, em que se realizavam caravanas de socorro aos infelizes, onde os infelizes estivessem. Sabe vocês que tudo isso ocorre em prejuízo nosso, uma vez que precisamos das energias do homem, tanto quanto o homem precisa das energias do boi. Eles precisam dos fluidos, das energias das pessoas, por isso eles atacam.
E os espíritas criam essa atmosfera que perturba ele. O problema deles agora, intrigante, é o espiritismo. Um gênio das trevas, das sombras. Ele piscou os olhos, jogou a testa e disse: indispensável encontrar um processo de esmagá-los, destruí-los, esses espíritas. Um obsessor exaltado gritou: convém a guerra declarada, provocação de recinto em recinto? E veja que eles não dava a ideia, ele já dava a resposta, como dizer, já fizemos isso, não adiantou. Bobagem, perseguição é benefício aos perseguidos. Deve ser feita apenas em nossa própria família, quando quisermos acordar o companheiro e torná-lo mais vantajoso. Um outro obsessor violento falou também: pode-se promover o extermínio, terminar tudo. Pode-se promover o extermínio deles é os espíritos. Pode-se promover o extermínio, por exemplo, de todos eles, desastres, veja, formar desastres naturais, envenenamentos, por exemplo, um veículo motorizado, por exemplo, botar tudo num ônibus e derramar num penhasco. Um veículo motorizado deve ser feita um veículo motorizado, a morte em galochas, um medicamento mal dosado, patrocinando o desencarne por suicídio. O problema deles era matar tudo, exterminar, né? Aí ele disse: morte assim não resolve. Sorriu o brejeiro. Vocês sabem que desde a crucificação de Jesus não vale vítimas públicas. Vítimas são cartazes de propaganda para ideias que representam. Que adiantaria tirar essa raça, nem vou ler o que ele disse, essa gente do corpo físico, engrossaria aqui no mundo espiritual a fileira dos que nos combatem. Imperioso inventar diferentes empresas de anulação, anular as atividades dos espíritos. Eles fazem muito, eles anulam as atividades, não só minha, dele, tua, de qualquer um de nós, influenciando. Por exemplo, não vai hoje, fique doente, não vai na reunião de hoje, não vai ouvir a palestra, porque a palestra orienta, esclarece, o indivíduo aprende. Se eles não são milhares, eles vão de casa em casa atacar, um influencia, não vá hoje, fique ruim, deixa doente, daí, hoje estou chateado, não vou. Hoje é dia de reunião, mas eu estou doente, não vou. E não vem. É assim que eles atacam. Assim, não é, atacam em geral, sendo espírita eles vivem. Porque eles são maus, não querem que a humanidade progrida, o problema deles é os espíritos, eles atacam. Um malfeitor recruta. Penso que seria ótimo se conseguíssemos formar falanges. Se é falange é porque são muitos, né? Falanges de obsessores capazes de invadir os lares e instituições espíritas, gerando a loucura em massa, deixar os espíritos todos loucos. Muito louco por aí. Medida assim é contraproducente. As perturbações multiplicaria ou induziria os espíritos a mais amplos estudos e observações dos princípios que abraçam. E vocês não desconhecem que o espiritismo, quanto mais observado, mais luz fornece ao pensamento? Ora, é claro que a luz não nos permite o serviço das sombras. Se um dá a ideia de atacar, ele dá a ideia da defesa. Porque eu levaria o espírita a mais estudo. E quanto mais estudo, mais luz. E mais luz impede eles. Então, a defesa do espírita é o estudo, o aprimoramento, o melhoramento. Um outro deles falou também, um obsessor confessionista. Será possível engenhar novos truques, novas mistificações? O organizador respondeu: tolice, isso traria mais estudo. Um outro malfeitor antigo falou também: calúnias, por exemplo, calúnias, discórdia, críticas
Escarninhos nunca foram empregados em vão. O organizador respondeu: tudo isso é técnica superada. O povo em si quer rendimento e boas obras. Toda pessoa injuriada vence facilmente essas tramóias, desde que se conserve trabalhando. Desde que se conserve trabalhando. Então, todo problema de obsessão, o indivíduo vence, desde que se conserve assíduo trabalhando. Um obsessor fabricante de dúvidas. Você nunca teve dúvida? Eu fico perguntando. Será que eu nunca tive dúvida com relação à doutrina, com relação à obsessão? Um obsessor fabricante de dúvida. A melhor providência seria, de certo, a dúvida. Botar dúvida na cabeça do... as maiores celebrações caem pela incerteza, imitando árvores poderosas quando sufocada pela erva de passarinho. Procuremos atrasar o passo dos espíritas, instituindo-lhes a vacilação em matéria de fé. Bastaria um tanto mais de trabalho de nossas organizações e desconfiarão da providência divina e da imortalidade da alma, acabando com a mediunidade e arquivando a doutrina pregada por eles mesmos. Aí o obsessor, o chefe, respondeu: ideia assim é interessante, mas o tiro sairia pela culatra. Sobraria aqueles de ânimos inquebrantáveis, que estimulados pela dúvida, se decidiriam por mais amplas incursão no domínio da realidade. Um vampirizador. Agora que vem o ataque. O que ele aceitou? Um vampirizador. Experiente. Tenho um projeto que me parece viável. Será fácil treinar milhares de companheiros para a hipnose em larga escala e faremos que os espíritas se acreditem santos. Daí a lição é grande e envolveria muito tempo. Tenho um projeto que me parece viável. Será fácil treinar milhares e milhares de companheiros. Milhares e milhares de companheiros. Eu vou ler só o finalzinho, o que ele disse. Organizador da obsessão. Excelente, o chefe. Mostrou largo sorriso e satisfação. Até que enfim. Mãos à obra. Milhares e milhares de malfeitores e obsessores. Muito bem, vamos à obra. Aceitou esse projeto. Tenho um projeto que me parece viável. Será fácil treinar milhares e milhares de companheiros para a hipnose. Hipnotizar. Neutralizar os espíritos. E muitos se deixam envolver, por essa influência dos espíritos, abandonando a tarefa, ou fazendo pela metade, ou não cumprindo o seu dever. E para eles é lucro. Quando você vem vindo para a casa espírita, vem um pensamento contra qualquer um dos membros da casa, ou um dos frequentadores, você está sob a ação de um espírito mau. Quando você não gostou de alguém que falou isso, você foi induzido a não gostar por um espírito inimigo da doutrina, inimigo dos médiuns. Então o espírita tem que ter esse cuidado com os pensamentos, não aceitar, porque aceitar ou rejeitar a sugestão dos espíritos, os espíritos influenciam em nós muito mais do que imaginais. Aceitar ou rejeitar cabe ao indivíduo. Uma moça que ia se suicidar, se defendeu como? O que os obsessores, eles fazem reunião, que nem essa aqui, reunião nas trevas dos obsessores, reunião nas trevas. Eles são preparados, eles têm técnica, capacidade, estudo de como fazer. O que eles fizeram para uma moça
que eles... Mas por que eles atacam? Porque eles são maus, eles querem o mal de todo mundo. E às vezes, porque quase sempre obsessão exprime vingança, alguém que quer se vingar. Eles procuram, eles sondam a minha encarnação passada, vejo o que eu tenho de débito, o que eu fiz na encarnação passada, vejo se eu prejudiquei alguém. Eles vão de atrás, eles têm espíritos técnicos, esses chamam os rastreadores, descobre onde estão aqueles que eu prejudiquei, descobre aquele que eu prejudiquei, descobre onde eu estou e diz, fulano está lá. Aí tu trabalha para nós que nós te mostramos ele. Eles fazem negócio, como é que é? Barganhas, de um favorecer o outro. E descobriram uma moça que tinha uns débitos de encarnações passadas. Quem que não tem? Eu não sei nós, né, Walter e tu. Quem que não tem débito do passado? Atire a primeira pedra. Aí eles descobriram a moça, atacaram a moça para ela se suicidar. Mas ela era casada, ela e o esposo se davam bem. Alguma técnica eles inventaram, influenciaram a briga do casal. Quando tu começa a brigar com a esposa ou com o esposo sem motivo nenhum, você está sob a influência de um espírito mau. Influenciaram a moça a brigar com o marido. Ele chegava tarde, porque o ônibus atrasa. Porque onde é que tu estava? Ele fazia uma hora extra no trabalho. Porque tu estava... Começou a briga. Foi. E ele foi se chateando, até que não deu mais, se separaram. Quando era o que eles queriam, porque ela era protegida pelo marido, era dependente do marido. O que eles fizeram? Tirando o marido, daí nós atacamos na mente dela, né? Então, separaram, daí o obsessor dela dizia para ela, aí agora, tu não tem mais nada, não tem marido, não tem quem te sustente, se mata. E ela começou a pensar em se suicidar-se. E realmente ia suicidar-se. Veja a técnica dele. Cuidar, quando você começa a brigar com o marido, quando você começa a brigar com a tua mulher, você está sob a influência de um obsessor. Não, esse era o objetivo, né? Quando tu começa a brigar com o patrão, com o empregado, tu está sob a influência dessas criaturas. Aí ela ia se suicidar. Uma moça que teve um neném por lá que não queria, a equipe espiritual pegou essa moça que estava grávida, teve o neném, botou lá na casa dela, na porta da casa, numa caixinha. Ela se acordou com aquele choro da criança, abriu a porta e disse, meu Deus, que infeliz que tu é, eu já vou me matar, agora tu vem bater logo na minha porta. Daí, mas não posso te deixar aí. Juntou a criança, correu na vizinha pedir roupa, correu na outra pedir leite, mamar, ocupou a mente. Quando ela ocupou a mente na criança, o obsessor não falava, ela não via mais, porque ela estava com a mente na criança. Mente vazia, oficina do diabo. Como ela ocupou a mente, o obsessor não atuou mais sobre ela. Aí o obsessor dizia, essa criança, vou matar a criança. Aí avançou na criança, o obsessor pegava na garganta, assim, sufocava, a criança chorava. Aí a equipe espiritual, porque nós temos as colônias de espíritos bons, que nos socorrem, que nos amparam, viram aquela cena, foram socorrer a moça. Aí pegaram o obsessor e mostraram para ele que aquela criança ali reencarnada tinha sido a mãe dele na última existência. Daí ele caiu os braços. Essa filha da mãe está socorrendo a minha mãe, aquela que foi minha mãe, abandonou a ideia. Qual é o resultado? A caridade, o amor. Já pensou amparar uma criança abandonada, né? A caridade, o amor ao próximo é a defesa dos espíritos. Fica aí a mensagem, não era bem isso, mas acho que não serviu. A influência dos espíritos sobre nós, para que não sejamos nós amanhã o obsessor, porque se nós desenvolver essa técnica de obsediar o empregado, obsediar o marido, o filho, a mãe o filho, esse ou aquele, nós criamos essa energia em torno de nós. Quando nós morrer, nós vamos para lá, eles vão nos ocupar. Nós estamos integrados na equipe deles para vir na Terra obsediar as pessoas. Então, essa era a nossa ideia, prevenção, para que não sejamos nós um suicida, ou um obsediado,
e o amanhã não seja um obsessor. Que os bons espíritos dêem a cada um de nós o que a mensagem não deu. Muito obrigado.